o vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor. O Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor dele. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E disse-me: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos. E disse-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizou-me como se me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E me disse: Profetiza ao Filho do homem, e diz ao Espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei-me como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e puseram de pé um exército grande. Nesta hora eu venho falar a vocês sobre o vale de ossos secos. Ezequiel 37, onde Ezequiel ele foi chamado como atalaia. O que significa atalaia? É aquele que vai conduzir a pessoa ao conserto, ele vai corrigir, ele vai indicar a pessoa onde ele deve andar, de que forma ele vai seguir. Ou seja, o Senhor chamou Ezequiel como profeta. E a palavra do Senhor vai dizer que Ezequiel, irmãos, logo no começo ali, ele começou tendo visão no capítulo 1. No capítulo 1 ele teve a visão ali com os querubins. No 2 e no 3 vai falar sobre a vocação, para que ele foi escolhido. E se você ler Ezequiel, do capítulo 1 ao 37, você vai ver vários acontecimentos, vai falar sobre o cerco de Jerusalém, vai falar sobre a profecia contra os montes de Israel, vai anunciar no capítulo 7 que o fim virá, que é o momento que nós estamos vivendo. O Senhor vai voltar. E vai falar de uma profecia neste capítulo futura, que vai acontecer depois que o Senhor vier a buscar a tua igreja. Vai falar sobre as abominações, vai falar sobre os castigos de Jerusalém, vai falar também sobre a visão que Ezequiel teve sobre os querubins. Vai falar sobre o juízo de Deus contra os chefes maus, a mudança, de Israel. Vai falar sobre a profecia contra os profetas falsos, o castigo dos idólatras. Vai falar sobre muitos acontecimentos, profecia sobre muitos montes, sobre muitos povos, profecia de destruição. Mas o que eu quero deixar bem claro aqui, que Israel, ele pecou. Ele pecou contra o Senhor. E agora a espada do Senhor, ela veio sobre Israel, porque Israel pecou. E eu imagino Ezequiel, quantas vezes ele foi ali e entregou essa profecia para que não viesse a acontecer isso com Israel. E imagino também que o profeta, ele foi preso, ele foi também porque quando ele vai fazer essa profecia dos ossos secos, ele vai estar no cativeiro. E o Senhor leva ele em visão a um vale de ossos secos. Olha para você ver que situação que Israel estava. Israel já estava todo cheio de problemas, todo cheio de dificuldades, se encontrava no meio do vale. Mas não bastava só Israel se encontrar no meio de um vale. Agora Israel estava
numa situação de que os ossos, ou seja, porque você reparava, isso aqui nós estamos falando sobre Israel. Você vai ver que Israel se encontrava num cemitério, se encontrava sem vida, e os ossos estavam tão secos, que você olhando não poderia mais ter vida. Tem situação nas nossas vidas que agora está tão perdida, está uma situação tão difícil, que você olhar para ela não vai ter mais como você corrigir essa situação, não vai ter mais como você dar uma solução para essa situação. Eu imagino agora Ezequiel olhando para aqueles ossos, além de estarem sequíssimos, muito secos, ele estava dentro de um vale. Agora observe que o Senhor ele veio primeiro a perguntar se esses ossos eles poderiam viver. E Ezequiel, irmãos, ele não respondeu. Ele não respondeu. Porque ele sabia que eles estavam no cativeiro. Ele sabia que a situação, porque Israel foi parar ali, foi porque abandonou o Senhor, foi por causa do pecado, foi por causa da rebeldia, foi por causa da desobediência que eles vieram a se encontrar dentro do vale e acabaram morrendo daquela forma ali. Ou seja, essa morte aqui é uma morte espiritual. E nesse dia, talvez você fale assim, olha, minha situação não é só a espiritual em outras áreas também. Mas a palavra do Senhor é bem clara quando ela diz, não vai fugir do contexto, meus irmãos. Porque fala que, a palavra do Senhor diz que buscar em primeiro o reino dos céus, outras coisas vos serão acrescentadas. Mas Israel aqui, ela estava procurando outras coisas. Estava procurando agradar a sua carne, a sua vida, estava seguindo para os outros deuses. Não estava olhando para todas as consequências. E observa que o Senhor agora manda que Ezequiel ele venha profetizar sobre aqueles ossos. Deus ele está levantando alguém agora, neste momento, ele está me usando como canal de bênção para que você venha profetizar sobre este vale de ossos secos. Diz a este problema para que eles possam ouvir a palavra que o Senhor está dizendo nesta hora. Diz a estes ossos secos para que eles venham ficar, de pé. E observa que esses ossos ali começam a criar nervos, começa a criar ali carne e vai criando pele e vai criando vida. Eu creio que talvez você olhe assim, não tem mais jeito, mas começa nesse primeiro dia, nesse primeiro elo, a buscar a presença do Senhor. E quando tu buscar a presença do Senhor, quando tu começar a todo dia a buscar, você vai ver aquilo que o Senhor vai fazer na tua vida. Você vai ver que aos poucos essa situação ela vai mudar, ela vai começar a ter um resultado. E observa que Ezequiel foi profetizando. Mas quando aquilo ficou de pé, aquele corpo ficou de pé, ainda não tinha vida, não tinha ânimo. E o Senhor mandou que ele olhasse de novo e que ele profetizasse vida, que entrasse o Espírito. Quando você orar, você vai ver que essas coisas vão começar a acontecer. Você vai sentir ânimo para ir para a casa do Senhor. Você vai sentir ânimo para buscar a face do Senhor. Você vai sentir ânimo para entrar no teu quarto e falar com o Senhor. E agora observa que os ventos vieram e eles levaram, e colocaram vida sobre aqueles mortos. E ele profetizou, e aqueles ossos agora, irmão, se levantaram, tiveram vida e puseram de pé, e se tornou como um grande exército. Ou seja, o Senhor ele vai colocar um grande exército de pessoas para ajudar. Irmãos, antes de começar essa campanha, o Senhor me levava um tempo atrás a um vale de ossos, onde o povo estava dormindo, onde o povo estava muito dormindo, o povo estava dormindo, estavam secos, estavam caídos.
E eu vi um grande dragão querendo atacar este povo, mas eu vi um grande muro se fechando. E eu vi esses ossos ali e não podia tocar. E o Senhor mandasse que eu entrava ali em oração sobre este propósito em Ezequiel 37. E agora o Senhor mandou eu levantar essa campanha. Eu não sei o que o Senhor vai fazer no meio desta campanha, mas já tem profeta dizendo que vai ser muito forte. Profetiza. E se você se afastou dos caminhos do Senhor, aonde você está, peça primeiramente perdão ao Senhor pelas tuas falhas, pelos teus erros, mas dê nomes. Não fala só assim, eu errei, eu pequei. Fala para o Senhor aonde você errou e peça perdão. Conte para papai. E depois de você confessar e peça ao Senhor para escrever o teu nome no livro da vida. E depois você vai começar esta campanha. E você vai ver aquilo que o Senhor vai fazer no meio deste vale. Você vai ver aquilo que o Senhor vai fazer contigo. Ore assim comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas aqui, assim como tem perdoado a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu reino é o poder e a glória para sempre. Senhor meu Deus, assim como o Senhor me dava, meu Pai, esta visão, assim o Senhor me colocou este propósito, Pai. Todo aquele que fizer este propósito no vale de ossos secos, eu profetizo, meu Pai, que esses ossos venham a viver. Eu profetizo que aquele que não tem mais ânimo para poder orar, venha ter força para orar. Aquele que não tem mais ânimo para jejuar, venha ter força para jejuar. Aquele que não tem saúde, venha ser curado. Aquele que não tem forças para buscar a tua face. Aquele que não tem forças para ir para a igreja. Aquele que está desanimado, venha ter força para te buscar. Aquele que perdeu um ente querido, venha ter ânimo. Aquele, Senhor Deus amado, Deus querido, que não tem uma porta de emprego, eu profetizo porta de emprego. Eu profetizo agora que casamentos venham a ser restaurados, a alegria venha a ser restaurada, que quebras de maldição venham a ser desfeitas e toda a casa dessa pessoa venha a servir ao Senhor. Eu profetizo libertação, cura, transformação, renovo. Receba o Espírito Santo. Peça o Espírito Santo para que entre na tua casa e envia para mais pessoas. Seja canal de bênção, meu querido. Amém?